Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Ande Cozinha em Conta, um programa onde a gente vai cozinhando e falando sobre as nossas contas. Então, para você que ainda não conhece, aproveite e veja as receitas dos nossos outros programas que já estão aí no ar. Hoje nós vamos fazer um escondidinho. Eu já tô aqui com a carne, com molho de tomate, alguns temperinhos, sal, pimenta, alho e cebola, noz moscada. Isso aqui é para colocar na batata que está ali já cozinhando. E o objetivo de hoje, gente, eu quero falar, né, aproveitando essa receita do escondidinho, eu quero falar sobre esconder coisas da vida financeira com quem você vive, com quem você divide as contas, com quem você mora, com quem participa das decisões financeiras da sua casa. Você esconde alguma coisa na sua casa? Conta pra mim. Vou começar a esquentar a carne aqui, né, a refogar a carne, e a gente vai conversando sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa do Serasa que revela que somente 3% das pessoas são totalmente honestas com o parceiro, com a parceira, a respeito das questões financeiras. Não sei se você sabia desse dado, mas é muito importante que a gente entenda o seguinte: quando você esconde alguma informação da sua família, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, alguma informação que afete a qualidade de vida deles, o padrão de vida deles, que afete o orçamento de vocês, você está correndo, colocando todo mundo em risco. Não só você, como também as pessoas que vivem com você, as pessoas que você mais ama, percebe? E essas pessoas são aquelas que mais se importam com você. E uma vez, vou começar aqui, tá, gente? Uma vez eu estava dando uma palestra e uma das participantes disse o seguinte: eu estou totalmente endividada, mas meu marido não pode saber disso. Então ela foi ao banco e tentou resolver sozinha a situação dela de endividamento. Por quê? Porque o banco tem algumas linhas de financiamento que você não precisa explicar para que você vai usar, né? Por exemplo, o cheque especial, o cartão de crédito, empréstimos pessoais. Essas linhas são as linhas mais caras que podem existir nas opções disponíveis. Por que elas são mais caras? Porque o cheque especial, o cartão de crédito e o empréstimo pessoal, eles não precisam de nenhuma... Você não precisa... Se você já tem aquele crédito pré-aprovado, ou seja, você já abriu a conta, já conseguiu aquele crédito, você já comprovou renda, né? Você já comprovou algumas informações. Então o banco não vai ficar te pedindo informações extras sobre isso. O banco simplesmente ele vai te dar uma linha de crédito pré-aprovada. Só que aí o que acontece? Como o risco do banco é muito alto para te dar essa linha, para te oferecer essa linha, o que ele vai fazer? Ele vai te cobrar juros mais altos. Por quê? O cheque especial, se você de repente não pagar, você resolver não colocar mais dinheiro naquela conta, resolver fechar aquela conta ou resolver não movimentar a conta, o banco vai morrer com aquele prejuízo, percebe? Cartão de crédito também, se você não pagar a fatura, prejuízo do banco. Então, quanto mais fácil o crédito, mais caro ele é. E aí, quando você esconde essa informação do parceiro e vai até o banco buscando uma linha barata, que você não tem que explicar para ninguém por que você está endividado,
justamente você acaba caindo nessas opções mais caras e mais complicadas para você. Outra questão que quando a gente esconde as nossas dificuldades financeiras, as nossas decisões, né? Os nossos gastos, as nossas compras. Às vezes tem aquele irmão que tá precisando de dinheiro e você vai lá e empresta para ele o dinheiro, mas não pode contar para o seu marido ou não pode contar para sua esposa, porque senão vai ter briga, porque afinal de contas esse irmão tá tirando dos nossos filhos, ele tá abusando de você, né? Não vem essas conversas? E aí você acaba não contando. E empresta dinheiro pro irmão sem contar pro marido, pra esposa, sem comentar o que você fez. E com isso, você acaba também gerando um risco de, quando a situação ficar apertada para você e por acaso seu irmão não pagar, as pessoas vão te perguntar, mas afinal, o que aconteceu? O que você fez com aquela nossa reserva? E aí a situação fica pior, porque quando você resolve contar, muitas vezes o problema já está instalado, já está mais complicado e você acaba tendo uma batalha para lidar, né? Então a melhor coisa é sentar com a família, né? Sentar com as pessoas que dividem a casa com você e falar, olha, eu tô querendo ajudar meu irmão, né? Vamos pensar em algumas saídas. Eu tenho esse dinheiro aqui, mas ele pode faltar para nós no futuro. Como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos pensar juntos. Eu não quero deixar meu irmão sem ajuda. E muitas vezes podem surgir outras ideias, como por exemplo, compartilhar o currículo do seu irmão para ele arrumar um emprego, ou ajudar ele de alguma outra maneira que não seja financeira, percebe? Ou até definir um limite para que você possa fazer aquela ajuda sem se prejudicar, sem prejudicar a sua família. Tá? Então, esconder as coisas de quem mais se importa com você realmente não é uma estratégia muito perspicaz, né? Muito inteligente, porque isso vai gerar problemas para você no futuro. Isso sem contar as situações em que você ou alguém da família acaba partindo, né? Essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Porque quando você se vai, se você tem dívidas, essas dívidas ficam para quem herdou seu patrimônio, a sua herança, né? Então, muitas vezes, as pessoas são pegas de surpresa, simplesmente porque o parceiro ou a parceira, o pai, a mãe faleceu, deixando dívidas, deixando obrigações, compromissos, e a pessoa não sabia de nada disso. E não tinha como tomar uma decisão em vida porque não foi falado, porque não foi mencionado. Então, imagina a situação, você já está sofrendo um luto, né? A pessoa já está sofrendo um luto por uma perda e, além disso, ela ainda precisa lidar, né, com a traição, a sensação de ter sido traída, porque ficou sabendo depois que a pessoa tinha alguma dívida, tinha alguma conta não paga, tinha algum atraso. Então, esconder as contas da família, esconder as obrigações, os compromissos, nunca é uma boa saída. E isso nos leva à seguinte questão, que é uma grande dúvida das pessoas. Gente, olha, eu já fritei a carne, agora eu vou colocar o molho de tomate, um pouquinho de molho inglês, para dar aquela suculência, né? Suculência. Bom, então, o que acontece? Como é que eu converso, então, sobre dinheiro? Como é que eu conto as coisas importantes? Aquilo que vai afetar, é
claro, você não precisa sair contando tudo. Ai, fui ali no shopping, comprei uma blusa, gastei R$ 25,90 e tá aqui a notinha. Não é isso, não é ficar prestando conta de tudo que você faz. Principalmente se vocês têm um acordo a respeito de quem divide, né, de como dividir as contas, de quem é responsável pelo quê. Ninguém precisa ficar, né, exagerando aí no detalhamento do que vai contar. Mas é importante contar aquilo que for afetar a família e principalmente aquilo que no momento em que faltar alguém possa causar algum impacto financeiro no orçamento familiar, né? Então, assim, como é que eu conto essas coisas? Como é que eu converso sobre dinheiro? Primeiro, é que a gente precisaria criar o hábito de conversar sobre dinheiro sempre. Não deveria ser algo que a gente só faz no momento da crise ou no momento em que a gente precisa resolver um problema porque um parente se foi, ou porque ficou desempregado, ou porque está com problema de saúde, né? Teve um piripaque, está no hospital e agora a gente precisa ver quais são as contas que precisam ser pagas. Isso precisaria estar na agenda da família, né? Assim como a gente senta, por exemplo, para programar nossas férias, para programar organizar nossas ideias, nossos planos, nossa rotina de tarefas, precisa estar na rotina da família uma conversa sobre dinheiro, né? Sobre os planos, sobre quanto entra, quanto sai, sobre os empréstimos que a gente tem, os bens que a gente tem, onde estão guardadas as informações financeiras. Isso é super importante, né? Então imagine assim, se você não deixa tudo registrado em algum lugar, uma pasta que seja, ou um arquivo no computador que tenha lá, de alguma maneira, as suas senhas, claro, protegidas, enfim, de banco. Imagina se você viaja, ou se você tem um problema, você vai parar num hospital, ou se você, infelizmente, acaba se falecendo, como é que a pessoa vai cuidar? Então é muito importante que a gente faça esse esforço, faça esse exercício de sentar e conversar, contar tudo. Mas como eu faço isso? Então vamos lá. Eu começo esperando, né, pensando, programando um momento favorável para conversar sobre dinheiro. Então, não é no intervalo da novela ou do futebol que eu vou sentar e vamos falar sobre as nossas contas? Não. De preferência, em um momento que as crianças estejam ocupadas, ou na escola, ou dormindo, ou na casa de alguém, de algum parente, de algum amigo, para que você tenha tempo, tranquilidade e não seja interrompido no meio da conversa. O ideal é que a conversa seja feita regularmente, né? Então não é só de vez em quando. Vamos definir um dia e um horário na semana que a gente vai sentar e vai contar, né? Como estão indo. Vamos falar sobre como estão indo as nossas finanças. O que a gente quer realizar para esse mês, para esse semestre? Os nossos gastos estão dentro do orçamento ou ultrapassaram? Tivemos algum imprevisto? Como é que a gente lidou com isso? Precisei pegar empréstimo no banco? Que tipo de empréstimo eu peguei? Qual foi a emergência? Como é que eu estou planejando pagar por esse empréstimo? Resolver essa pendência, né? Esse compromisso? Percebe? Então, tudo isso vocês vão agendar um momento na semana para conversar. E além disso, falar também sobre os sonhos de vocês, os planos, né? Conversar sobre, olha, o que a gente vai fazer com a nossa casa, a gente vai reformar, quanto que a gente precisa, de onde vai sair o dinheiro, como que a gente vai guardar, né? Então, todas essas conversas são muito importantes. Vou mostrar para vocês aqui. Tô colocando a carne na parte de baixo da travessa, né? Para ela ficar escondida. Mas a sua conversa sobre dinheiro não pode ficar escondida, tem que ficar às claras, tem que ser transparente, tá? Outra questão é não julgar os valores da pessoa, as prioridades, aquilo que a pessoa
sente, deseja, né? Eu gostaria de fazer uma cirurgia plástica, né? Muitas vezes acontece. E aí, assim, você pode até dizer para a pessoa, olha, na minha opinião, você está muito bem, né? Tá tudo bem falar isso. Agora, dizer, não, você não vai fazer aquela cirurgia plástica, isso é um desperdício de dinheiro, você não vai programar aquela viagem, porque isso é jogar dinheiro fora. Esse tipo de comentário, gente, ele acaba trazendo para a pessoa uma sensação de que ela não está sendo reconhecida, de que as escolhas dela não estão sendo validadas. Então a gente tem que buscar não julgar os valores dos outros, né? Tentar entender o que cabe. Olha, eu acho super legal a sua ideia da viagem, mas a gente está pagando o financiamento da casa. Como que a gente vai fazer para conciliar as duas coisas? Como é que a gente vai fazer para quitar o nosso financiamento e pagar por essa viagem? Vamos pensar em algumas ideias, né? Então é muito importante que a família esteja empenhada em fazer com que todos realizem os seus sonhos individuais e também os sonhos coletivos, certo? Então essa conversa regular, habitual, é muito importante sobre dinheiro. Então, você não precisa ficar espremendo a pessoa, como eu tô espremendo aqui essas batatas para fazer o purê. Não precisa ficar espremendo ela para saber, e aí, no que você tá gastando e como é que é. Não é assim que a gente conversa, sabe? A gente senta e conversa de forma civilizada com a pessoa que tá com a gente, não cobrando, não questionando. Às vezes a pessoa realmente tem uma dificuldade, por exemplo, em controlar os impulsos na hora de comprar, né? E aí, se você ficar toda vez bravo e irritado ou irritada com aquilo, isso vai afetar o relacionamento. Então é bom conversar, ver assim, amor, você precisa de ajuda? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso? É algo que você pode eventualmente propor, né? Porque às vezes a pessoa sozinha não consegue. O ideal também é que vocês tenham uma planilha, né? Tem uma planilha, ou uma tabela, ou um caderno, não importa, mas que vocês tenham alguma forma de controle dos gastos de cada um, tá? Independente se a conta tá conjunta ou se a conta é separada, isso cada família tem a sua forma de organizar, não tem um certo e errado, mas é importante que vocês tenham alguma maneira, alguma ferramenta, algum método de controle financeiro que vocês possam olhar regularmente, alimentar, né, manter atualizado e conversar sobre isso, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E com relação a informações pessoais, por exemplo, senhas de banco, se você tem seguro, a cobertura do seguro é muito importante, dívidas que você adquiriu, que você contraiu, como que está em termos de saldo, em que instituições você adquiriu, né? Então já vi casos de pessoas que tiveram contato com pessoas que tinham créditos consignados, né? Sendo debitados de aposentadoria e só ficaram sabendo depois que a pessoa já não estava mais. E aí, para você ir atrás dessa informação, para você descobrir o que aconteceu, como colocar isso, por exemplo, no inventário, ou resolver essa pendência, quitar essa dívida, é muito mais difícil. Então, assim, deixar claro, ou colocar alguém como seu procurador, né? Então, por exemplo, colocar um filho, se você é uma pessoa mais idosa e percebe que a sua saúde já está debilitada, é importante ter algum filho com acesso aos seus dados, à sua conta, ou alguém da sua confiança, né? De preferência, alguém que está diretamente ligado, né? Porque também tem isso, às vezes a nossa saúde vai ficando debilitada e a gente precisa ter uma forma de acessar aquelas informações, né? De alguém acessar aquelas informações caso a gente não esteja disponível, caso a gente, por exemplo, vá para um hospital ou tenha alguma questão cognitiva, né? Hoje em dia, muitos problemas, né? Muitas pessoas têm problema de Alzheimer, Parkinson e uma série de doenças que podem afetar
Você pode esquecer uma conta de banco, e aí? Né? E aí você não contou para ninguém, e aí você não se precaveu de tudo isso e acaba sendo pego de surpresa, né? Acaba tendo, sei lá, uma tarifa que está sendo cobrada, uma conta em débito automático e você não tinha essa informação. Então é muito importante conversar, informar, passar as informações da sua vida financeira, dos dados, de uma forma segura, é claro, né? Não é para ficar passando via WhatsApp, mas em algum lugar que fique restrito a você e a quem você confia, quem você conhece, uma carta que seja, olha, se eu não estiver aqui ou se tiver algum problema comigo, eu sei que a gente não gosta de conversar muito sobre isso, mas é muito importante a gente deixar tudo às claras, deixar alguém que fique como tutora das nossas informações financeiras, para que essas pessoas, que são as pessoas que a gente mais ama, depois não acabem sendo impactadas e tomando sustos, né, e sofrendo as consequências pela nossa falta de transparência, por a gente ter escondido informações delas. Reta final do escondidinho aqui, já temos a nossa batata que está espremida, aí a gente vai colocar uma manteiguinha, um pouco de leite para dar o ponto, sal e a noz moscada na batata, que faz toda a diferença, tá, gente? E aí é só mexer e chegar no ponto ideal. Se não tiver no ponto, é só ir colocando mais leite até ficar do teu gosto, né? Mais consistente, mais macio. Eu gosto bem cremoso. Aqui a gente vai colocar, então, o purê de batatas em cima da carne. Vamos esconder bem a carne. Podemos esconder a carne, mas não devemos esconder as nossas contas, as nossas finanças de quem a gente ama. Porque, afinal de contas, né, quem você acha que mais se preocupa com você na hora de resolver uma pendência? É o banco ou é quem tá ali do seu lado todo dia, né? Dividindo a casa, dividindo os perrengues todos. É verdade, né, gente? E muitas vezes, quando a gente conta da nossa situação, a situação já tá tão difícil de resolver, né? Aquela lagartixa se transformou num jacaré, como dizem, que fica cada vez mais complicado. Então é melhor você contar no início, quando a situação está começando a complicar, do que deixar para falar quando já ficou, né, uma bola de neve. E aí nem a família consegue te ajudar, né? Então o ideal é realmente falar. E isso sobre tudo, né? Não só sobre as finanças. Por exemplo, se você descobre uma doença, né? Muitas vezes a pessoa descobriu que está com câncer, descobriu que está com um problema de saúde. Não quero alarmar ninguém, não falo para ninguém. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai começar a ir a médicos, vai começar a precisar de alguns cuidados. De repente a pessoa cai doente, ninguém estava sabendo de nada. Cadê os exames? Quem era o médico? Percebe? Qualquer situação que gere risco para a família, para as pessoas que estão próximas, deve ser comunicada, deve ser falada. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente não é imortal, a gente não é invencível. Então é muito importante que a gente conte, compartilhe as nossas dificuldades, os nossos desafios com quem mais ama, com quem mais nos ama, com quem mais se importa e quem vai ser impactado pelas nossas pelas situações que acometerem com a gente, né? Que acontecerem com a gente. Ralei um queijinho, coloquei em cima da batata, tá aqui. Meu escondidinho agora vai pro forno só para derreter esse queijo. Depois eu mostro para vocês como é que ficou.
Tá aí, ó, gente, escondidinho aqui, borbulhando, lindão. Nem tá tão escondido assim, né? E é assim que a gente tem que ser. Não tem que ficar escondendo nada da vida financeira. Vamos manter nossa vida financeira transparente com as pessoas que a gente ama e vamos ser felizes. Eu deixei aí a receita para vocês e espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.